Raquel Schneider, terapeuta holística, mais um dia aqui com vocês. Um bom dia para todos e hoje eu vou falar sobre a fase do adulto. Durante essa semana nós viemos falando sobre 0 a 7, 7 a 13, 13 aos 33, 34, 35 anos de idade, que é a fase do pré-adulto. Pois bem, a fase do adulto é uma fase um pouquinho diferente, porque é a maior fase que nós vamos ter na nossa vida. É a fase em que nós vamos vivenciar as partes mais complexas e mais difíceis de todo o nosso processo. Vamos vivenciar com muita ênfase a paternidade e a maternidade, que vão exigir de nós a responsabilidade de educarmos, criarmos, amarmos os nossos filhos. Sim, o projeto de sermos pais pela espiritualidade nos mostra que é a nossa responsabilidade como pais dar a vida, educar, dar comida, dar o que vestir e fazer com que essa pessoa tenha aonde morar. Pois bem, nossa responsabilidade de amar vem do nosso espírito. A nossa capacidade que nós temos de dar ao outro uma parte do que nós somos conosco mesmo. De dar ao outro algo que nós sentimos verdadeiramente dentro de nós, sem esperar absolutamente nada em troca. É uma fase dentro do processo em que nós vamos ter que compreender que a nossa vida após a maternidade ou a paternidade se transforma. Deixou de ser o casal para sermos 3, 4, 5. Tem aí famílias hoje em dia com 8 filhos. Ainda. Pois bem, nós temos a responsabilidade de ensinarmos dignidade, integridade, fraternidade, honra, consciência, espiritualidade. Nós temos a responsabilidade de passar para um outro ser aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós tivemos dificuldade de passar durante o nosso período de vida, para que este ser, abaixo de muita conversa e de muita consciência, possa fazer as suas escolhas também. E possamos nós respeitar o que os nossos filhos vão escolher como seres humanos, como seres existentes dentro da sua vivência. Ser pai e ser mãe não é fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo. Ser pai e ser mãe é uma responsabilidade grande, mas também não pode fazer com que você se martirize pensando que você não é um pai bom ou uma mãe boa se você estiver fazendo o seu melhor. E o seu melhor dentro da positividade, porque dentro da negatividade é fácil descambar. Porque é fácil você fazer o seu filho ficar com medo de você abaixo de muita surra. É fácil você fazer o seu filho ficar com medo abaixo de muita repreensão e opressão, impedindo que ele tome as atitudes que ele quer, por ele ser um ser existente diferente de você, da forma que ele quer, sem que você o oprima, o impeça. E aí você vai me dizer, mas ele está fazendo coisa errada, beleza? Mas antes dele fazer coisa errada, você teve um tempo gigantesco para mostrar para ele o que é certo e o que é errado. E você fez o quê? Ficou enfiado dentro do trabalho? E aí eu, como terapeuta, digo, tem muitos pais que vêm fazer terapia comigo aqui, que dizem que a função deles na vida era serem provedores. E aí eu pergunto, quantas horas você trabalhava? 12, 14, 16 horas por dia. E quanto tempo você tinha para passar com seus filhos? Eu chegava em casa super cansado. Quanto tempo você tinha para passar com seus filhos? Quantas vezes você parou para brincar com eles? Quantas vezes você parou para fazer o tema da escola com eles? Quantas vezes você pegou eles no final de noite e deitou no jardim ou parou para olhar as estrelas? Quantas vezes você pegou seus filhos no colo para assistir um filme? Eu não tinha tempo. Pois bem,
Se pai, você entende que ser pai é ser só provedor, tá errado. Porque um dia teus filhos vão ter que cuidar de ti quando você estiver velho. E aí aquela tua desatenção total, mas eu provi a casa, beleza, não tem problema. Mas a tua desatenção total a eles vai ser a desatenção que eles vão dar para vocês quando vocês se tornarem velhos. Porque vocês vão voltar a ser crianças quando vocês se tornarem velhos. E quem vai ter que cuidar de vocês é aquela pessoa de quem você cuidou. E que tipo de cuidado você teve? Displicente, porque só o que importava para você era dinheiro? Pois bem, para os seus filhos, se você só tinha visão de dinheiro, automaticamente eles vão olhar para você como um banquinho. Eles vão te procurar quando eles estiverem com problemas financeiros. E eles vão te valorizar quando você estiver velho e você estiver precisando que um deles te leve para casa e cuide de você, te colocando num lar, onde eles vão ter que pegar o dinheiro deles para pagar o teu cuidado. Sim, porque você era só dinheiro. Então, automaticamente, a única coisa que importa para você é o dinheiro. E eles não vão querer conviver com você porque emocionalmente você não tem emoção. Tá entendendo? Uma coisa tão simples. Seja pai. Mas eu chego cansado. Beleza? Para brincar com o teu filho 1, 2 horas na semana. Para ajudar ele na escola a fazer a lição de casa 1 ou 2 vezes na semana. Em dias alternados. Os outros dias a mãe ajuda. Mas não espera que teus filhos entendam que você não tem tempo para eles. Se você, em 2 dias da semana, brincar e em 2 dias da semana fizer o auxílio à escola, ou então ajudar a criança em alguma outra situação em que ele queira simplesmente conversar, nós já temos aí 4 dias da semana em que você vai estar integralizado com sua família. Por que muitos casamentos acabam tendo sérios problemas? Pelo mesmo motivo. Porque a pessoa que está trabalhando fora chega cansada, não tem como dizer que tanto um homem que trabalha fora quanto uma mulher que trabalha fora de casa não vão chegar cansados em casa. Os dois vão chegar cansados. No entanto, o casal precisa conversar. Diálogo. Não é só chegar na hora do sexo e ali existir um toque de carinho para que o sexo aconteça. Não é simplesmente homens deixarem as suas mulheres de qualquer jeito por um jogo de futebol, por um game, por uma partida que está dando na televisão de futebol, para que vocês pensem que vocês podem simplesmente chegar e depois querer fuque-fuque no fubá. Mulheres não são desta forma, elas não têm a necessidade fisiológica que o corpo dos homens tem. Mulheres precisam de atenção, mulheres precisam de carinho, mulheres precisam de afeto não sexualizados. E se vocês querem ter uma relação produtiva com suas mulheres e querem que elas tenham desejo sexual por vocês, vocês têm que estimular o lado emocional delas durante a semana, para que vocês possam ter aquela mulher entregue a vocês na hora da sexualidade. Mas é estimular o carinho, o afeto, a atenção, conversar, o participar junto. Estar junto, é um cafuné, é deitar junto assistindo o filme, é deitar de conchinha sem que a sexualidade esteja envolvida. É começar um carinho e não terminar na sexualidade. É dar atenção às coisas que ela precisa ser atendida.
E é tão difícil para os homens entender que as mulheres não pensam em sexo porque o corpo delas não tem necessidades fisiológicas. As mulheres são estimuladas ao carinho, ao afeto, à troca de sentimentos e emoções. Elas vão desejar o sexo para isso. Portanto, se for este ato, somente durante o ato, a situação que envolve o carinho, elas não vão ter estímulo, elas não vão ter vontade, elas não vão ter querer. E aí as mulheres chegam para mim aqui e dizem, eu sou frígida. Eu disse, não, não é. No momento em que você não é estimulada a isso, você não tem vontade natural. Quem tem vontade natural é quem tem vontade fisiológica. E nenhuma dessas vontades está relacionada à sexualidade feminina, e sim à sexualidade masculina. Portanto, para um casamento ser duradouro dentro da sexualidade e prazeroso para ambos os lados, porque o homem sente prazer no momento em que ele ejacula. Isso dá um determinado prazer. Pode não ser o gozo de êxtase, mas dá um determinado prazer. A mulher, se ela não for estimulada, se ela não for acariciada, se ela não for levada a essa energia, ela não consegue chegar ao orgasmo. E aí ela vai estar fazendo sexo simplesmente por estar fazendo sexo. Depois, maridos, não reclamem se as suas mulheres tiverem câncer de seio, câncer de útero, câncer de ovário. Por quê? Porque a sexualidade interfere diretamente com este tipo de criação de doença. E aí nós estamos falando da mulher mal resolvida, da mulher que não se aceita, da mulher que não consegue colocar para o seu parceiro que não tá bom, que ela não tá sentindo prazer, que ela não tá sendo feliz, que ela quer que seja diferente, que ela não tá conseguindo se realizar como mulher. E aí ela vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Então, a fase dos 35 anos em diante, as mulheres começam a questionar isso dentro delas. E os homens começam a ter a visualização de que suas mulheres que casaram lá com seus 20 e poucos anos, já começaram a se apagar. E aí começa a perturbação masculina e os questionamentos sobre pular a cerca, sobre ciscar no pátio do vizinho. E aí um dia eu lembro de uma pessoa dizendo para mim que mulher é que nem chuchu na cerca. Se o marido não come, todo mundo come. E não é uma verdade. Porque isso é uma frase extremamente machista. E de desrespeito a todo o processo da mulher. Por quê? Porque dentro do aspecto da idade, os homens nessa idade começam e estão ainda no seu auge de sexualidade. E as mulheres estão casadas já dentro de um processo de tipo, não tô feliz com o que eu tô vivendo, não tá sendo bom para mim, toda vez que a gente vai pra cama eu não tenho prazer, eu não tenho vontade de fazer sexo com meu marido é rápido demais, meu marido não se importa em dar carinho para mim, meu marido quer que eu agrade ele, mas ele não me agrada. E aí essa mulher, que já não tem propensão a ter vontade sexual, vai ter menos ainda. E durante o dia a dia, meu marido não me dá nenhuma atenção. A vida dele é o game, a vida dele é o jogo de futebol com os amigos, que é 2 vezes na semana, a vida dele é trabalho. E quando que eu posso conversar com ele sobre as coisas que eu estou sentindo? E quando que eu posso conversar com ele sobre as coisas que eu estou pensando? E quando que eu posso conversar com ele sobre o que sexualmente eu estou precisando? Em momento algum, porque ele não permite. E aí isso vai apagando, isso vai apagando, isso vai apagando, e as mulheres vão ficando quietas, e isso vai se transformando em doença, e os homens não vão percebendo que
parte desta doença, em mais de 50%, é deles. Vamos dizer, 50% deles e 50% delas, por elas não terem tomado uma atitude, por elas não terem conversado. E é aí que mora o maior de todos os problemas dentro dessa fase do relacionamento. Porque nessa fase nós deixamos de agir por impulso, nós deixamos de fazer bobagem, a gente para de ficar se preocupando com coisinhas bobas, te para de se preocupar com coisas que não têm nexo, não tem lógica. E nós passamos a nos preocuparmos com quem nós realmente somos e o que está fazendo falta na nossa vida. Por isso, a grande maioria das pessoas acaba parando dentro de um templo, dentro de um culto, dentro de um centro espírita, dentro de um santo daime, dentro da Seishonoye, porque elas começam a fazer seus questionamentos e começam a buscar respostas. A religião ajuda muito, muito mesmo. E aqui nós não discriminamos nenhuma religião. Se a pessoa quiser ir para o terreiro, vai para o terreiro, vai ser feliz dentro do terreiro. Se a pessoa quiser ser evangélica radical, vai ser evangélica radical. Não importa qual é a religião que você vai participar. Importa que você tenha uma consciência e um discernimento de fé. A fase adulta faz com que nós façamos escolhas e questionamentos também dentro do nosso ambiente de trabalho, aonde nós percebemos o quanto nós somos infelizes fazendo determinadas coisas e que nós já não estamos mais tão preocupados com aquilo que é tipo, eu sou obrigado a fazer isso, Senhor, eu não sou feliz com isso, então abre o horizonte, busca outra oportunidade, busca outro processo. E depois dos 35, 40 anos de idade, isso se torna mais seguro para você fazer pela consciência que você passa a adquirir nesse processo. Embora muitas pessoas ainda tenham medo de trocar de emprego, de assumir quem realmente são, de fazerem mudanças na sua vida, porque ainda estão apegados àquele conceito de que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu preciso pagar minhas contas. Gente, voa! Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, não fecha a janela sem abrir a porta. Se você buscar antes de chutar o pau da barraca outra oportunidade para você, a oportunidade vai aparecer. E aí depois você chuta o pau da barraca. Não adianta fazer o inverso, porque daí sim você vai passar por dificuldades. Mas tenha coragem de fazer mudanças e transformações na sua vida. Porque a partir dos 40 anos, 5% das pessoas muda. E muda porque quer. Porque a capacidade de mudança vai ficando mais escassa. Com 60 anos de idade, 1% das pessoas muda. E muda porque quer. Então, cada vez se torna mais difícil de fazer as mudanças na vida, porque a capacidade de mudanças vai se fechando pelo instinto natural de tomar uma atitude por impulso, porque passamos a ser mais racionais. Então, quem quer fazer a diferença vai precisar ainda mais de auxílio para isso. Se você está se identificando com todo esse processo, se você está entendendo o que significa passar por todas as etapas da tua vida, amanhã nós vamos falar sobre a velhice. Vamos falar sobre a nossa fase final, o processo final do que nós vivemos. Se você gostou de te entender como adulto, deixa seu like, curte, compartilha, te inscreve no canal, indica esse canal para outras pessoas,
porque nós estamos, a partir deste ano, trazendo muito conteúdo para que todos vocês possam se entender um pouquinho melhor. Abraços!